Pronto. Hoje, dando um pouquinho de continuidade ao que nós falamos na aula passada, nós falamos de startup, falamos um pouquinho de incubadora e de aceleradora, né? Que são termos que estão bem ligados com startup. Nós vamos falar um pouquinho hoje dos anjos, né? O que é o anjo dentro do startup? O que é o coworking, que é uma outra palavra que está sendo bem utilizada dentro do startup também. Então, são conceitos novos aí que vieram aí para ficar. E tubarões, né? Que é uma outra palavra usada também. Eu mandei o link lá para vocês, lá do programa lá do show lá dos tubarões. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de assistir ou já conhecia, né? Vocês viram? Chegaram a dar uma olhadinha? Eu ainda não, professora. Eu já conhecia. Tá, os demais. Depois dê uma olhadinha quem não viu, porque é muito interessante, né? Que vem de encontro ao que nós vamos falar hoje. Então, assim, relembrando aí um pouquinho aí. O startup, a palavra em si, né? Como é que eu posso falar e confirmar que o negócio que eu tenho é uma startup? É só aquilo que está envolvendo tecnologia, internet ou app? Não. Começou nesse formato, a palavra startup, teve início com projetos relacionados à internet, que é o Facebook, o Orkut, o Google. Então, se iniciou nessa época que nasceram essas plataformas que nós conhecemos hoje. Então, iniciou-se num ambiente bastante tecnológico, mas não necessariamente precisa ser totalmente tecnológico. Startup é uma palavra que dá a sensação, né, quer dizer origem, então é algo que está começando, então é um produto novo, um serviço novo, um negócio novo. Muitas vezes ele ainda nem nasceu, você ainda não tem o produto para comprar, produto físico, né? Ele está ainda de uma forma embrionária, está sendo desenvolvido, mas é uma grande ideia. É uma ideia inovadora, que tem muitas vezes tecnologia ali dentro do seu processo. É uma ideia que demonstra ser algo que vai trazer muito lucro, mas muito mesmo, e muito rápido. Então, é algo escalonável. Se for um negócio, um produto que vai me trazer um lucro e vai ficar estável anos e anos naquele patamar, não posso chamar de startup. Se for algo que em semanas ou pouquíssimos meses eu saí de um faturamento de 10 mil reais e estou faturando 3 milhões de reais, né? Aquilo que subiu e vem subindo o faturamento e vem crescendo assim, aí eu posso chamar de startup. Se tiver por detrás disso, ali na sociedade, na parceria, um público jovem, um público que às vezes nem saiu da faculdade, eu também posso chamar de startup. Então, todas essas características juntas faz com que eu possa chamar aquele negócio, aquele produto ou aquele serviço de startup. Tá? E acontece que essa ideia, da mesma forma que ela surge, às vezes de um estudante, às vezes de um grupo de amigos, e é uma ideia. Eles não têm muita noção de como fazer aquilo funcionar. Eles precisam de ajuda técnica. Muitas vezes eles precisam de investimento. Eles precisam de laboratório para fazer os primeiros testes. Então, aí é onde entra ou uma aceleradora ou uma incubadora. A incubadora, o objetivo dela é amadurecer esse projeto junto com você, né? Criar corpo, né? Ficar forte para a hora que entrar no mercado aquilo se mantenha, né?
Dentro da incubadora, você vai receber muita ajuda técnica especializada de consultores, de profissionais na área, na área técnica, na área financeira, na área de marketing. Eles vão vir e te ajudar com conhecimento, né, que você às vezes não tem. A aceleradora, ela vem para injetar um dinheiro. A incubadora às vezes injeta dinheiro, mas não é esse o objetivo. A aceleradora já vem realmente com um objetivo maior de injetar um dinheiro que você precisa, um capital muito grande para o seu negócio rapidamente estar ali no mercado disponível. A aceleradora às vezes também traz junto por detrás consultores, te ajuda com alguma coisa, mas é uma ideia de que aquele produto rapidamente esteja no mercado. E a incubadora não. A incubadora é para você manter ali aquele projeto ali por um tempo, para ele amadurecer. O acelerador, ele é um investidor. Então, se ele está acelerando o seu negócio, ele está colocando dinheiro ali, o que ele quer? Participar dos lucros. Esse é o objetivo dele. Participar dos lucros junto com você. Ele vai ficar com uma parte ali. Ele não quer ficar na negociação, na administração, na gestão. Ele não quer. Ele quer injetar o dinheiro, saber como funciona, acompanhar tudo, mas isso fica realmente para o grupo que está desenvolvendo e ele quer receber os lucros depois de volta. A incubadora não. A incubadora já não tem esse perfil de objetivo de fazer parte ali da sociedade ou dos lucros. Ela já não tem esse objetivo. As duas coisas são difíceis de conseguir. Então, às vezes, o Sebrae lança projetos anuais para você se cadastrar, concorrer. Então, você vai lançar a sua ideia, o seu projeto e vai concorrer, por exemplo, a uma aceleração ou uma incubação. Mas o seu projeto, a sua ideia vai ser estudado. Se eles acharem que não é viável, eles não vão contribuir com você. Você não vai conseguir um acelerador, você não vai conseguir uma incubadora. Tem que ser algo realmente que brilhe aos olhos ali, que chame a atenção. Então, não é algo fácil de se conseguir. E, principalmente, a aceleração, o acelerador é mais difícil ainda. Tem muita gente querendo dinheiro para injetar no negócio. Então, já é um pouquinho mais complicado conseguir essa parceria. Semana que vem eu vou trazer para vocês que Taubaté está fazendo isso. O HUT lançou agora, já tem projetos escolhidos e já está um pouquinho nessa linha aí de ajudar aí com incubação aí e aceleração nos projetos de startup. Na semana que vem eu vou juntar todos esses projetos e eu trago para vocês verem, vocês conhecerem um pouquinho. Então, como é que vem, né, já essa outra palavra aí? Anjos e tubarões. Os anjos são essas pessoas físicas ou CNPJs, às vezes organizações, que têm dinheiro e que procuram boas ideias para investir o seu dinheiro. Então, como antigamente a gente tinha pessoas ricas, pessoas com poder aquisitivo alto, que procuravam negócios para entrar de sociedade, hoje nós temos profissionais que se caracterizam como anjo, que procuram boas ideias para ajudar de forma financeira, fazer um investimento ali e entrar no negócio novo e fazer muito dinheiro. Tá? Tem uma diferença dos anjos para os bancos. Quando você pega o empréstimo do banco, um dia você vai devolver esse empréstimo com juros, correção monetária, mas o banco está isolado. Quando você pega esse dinheiro com anjos, eles querem entrar na sociedade. Então, eles acabam se tornando sócios ali do seu negócio, ali do seu produto, do seu serviço. E o que é os tubarões? Os tubarões são parecidos com os anjos, só que maiores, são os maiores investidores do Brasil, ou do país onde ele está. Então, nós temos alguns investidores aqui no Brasil que saíram da classificação de anjos e estão na classificação de tubarões, porque são os maiores. E naquele programa que eu mandei o link para vocês, ali são 4 tubarões, né? Realmente são pessoas com muito dinheiro
e que a vida deles é investir em projetos novos, negócios novos, startups. E eles querem investir e engolir os concorrentes. Então, é um investimento muito alto e também são desafios bem audaciosos, que eles gostam da ideia e compram aquele desafio ali. E aí eles querem ali realmente engolir todo e qualquer outro concorrente que tenha. Então, eles vão investir para transformar o seu negócio pequenininho no negócio nacional aí. E aquele programa, ele retrata bem isso, algumas ideias que eles compram ali. Você vê eles fazendo um cálculo ali, né, para ver se vale a pena ou não. São coisas de milhões ali para poder investir. Então, assistam, que é bem interessante. Tá? Dúvidas nesse sentido? Dos anjos, dos tubarões? Não. 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 Não? Vou abrir aqui o material para eu compartilhar com vocês os demais materiais que eu tenho aqui. Professora Juliana, Pode perguntar. depois do programa que você mandou o link, eu já assistia antes. Aí depois que a matéria, eu coloquei na minha cabeça que, tipo, o Shark Tank seria igual os aceleradores. Aí depois que você falou agora que são os tubarões, meio que deu para distinguir, porque os aceleradores, como que eles investem e ainda pega uma parte, né, uma porcentagem, certo? Sim. E Ah, que é o anjo também, né? Chamado de anjo. Só que dentro desses aceleradores você tem os anjos que investem, mas você tem os grandes tubarões, que são realmente os maiores investidores do país. tá, entendi. Eu gosto daquele programa, eu assisto de vez em quando. Eu acho bem interessante. As ideias De vez em quando eu também assisto. Sigo até alguns no Instagram também, que é bem interessante. não para vocês da página do programa, mas eu acho que não deve estar tudo lindo. Mas eu mandei do YouTube vários episódios ali gravados que dá para acompanhar também pelo YouTube. E você vê como eles pensam grande, né? Às vezes a pessoa que chega lá para pedir a ajuda, né, o investimento, às vezes você percebe que a pessoa ainda está pensando pequeno, né? E eles estão pensando de forma grandiosa, realmente, pensando naquilo como milhões mesmo, né? Sim. Bem interessante. E é muito dinheiro envolvido também, né? Muito. Que esses dias eu tava vendo. Muito dinheiro envolvido. Mas aí eu vejo assim, eu tava assistindo, aí eu vi ele tava investindo acho que R$ 500.000. Ah, mas eu quero 40% da parte também, mas também tem É um uma preço a pagar. negociação, né? É uma negociação. E quando você vai atrás de uma incubação ou de uma aceleração, por mais que não seja um tubarão, né? Você vai atrás de anjos, é assim, viu? Eu já vi alguns vídeos assim mostrando uma mesa, várias mesas, como se fosse restaurante. E aí a pessoa que tem a ideia vai passando de mesa em mesa para apresentar a sua ideia para vários investidores, ali, vários anjos, para ver se algum anjo compra a ideia dela, né? E vai passando. E eles só vão investir. É dinheiro, é investimento real mesmo. Eles só vão investir se a ideia for boa, se o projeto for bom. Só que é uma negociação. Você vai oferecer um percentual da sociedade, eles vão querer mais. Aí você vai ter que negociar e chegar ali no número ali. Por isso que é bom já ir para esse lugar sabendo qual é o seu limite que você pode ceder também, né? Que fique viável para você. Porque às vezes você já tem um negócio, você está querendo dar um up no seu negócio, crescer. Mas se você ceder demais, você perde o seu negócio. Às vezes já tem vários sócios, vai entrar mais um. No programa, cada tubarão oferece uma oportunidade, né? Às vezes mais dinheiro, mais parte do lucro. Aí depende da pessoa escolher qual que se encaixa para ela, né? Exatamente. O que ela está disposta a abrir mão, né? Mas é bem legal. Ó, tem aqui no início, tá, do material,
em tópicos algumas coisas que nós vimos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte agora. Então, nós já falamos de empreendedorismo, de empresário. Falamos sobre o espírito empreendedor, das características do empreendedor. Falamos da questão do planejamento, do poder que o empreendedor tem, né? Poder de persuasão, poder de rede de contato, de independência. Aí falamos na aula passada de startup, incubação e aceleração. Tranquilo? Aqui? Até esse ponto? Sim. Sim, então vamos falar um pouquinho mais do nosso conteúdo de hoje. Vamos falar de coworking. Essa é uma palavra interessante que começou a funcionar há um tempo e agora eu acho que vai entrar muito mais em uso, porque a necessidade vai fazer com que o work dê uma acelerada. O coworking é um ambiente preparado onde você tem várias empresas juntos, várias. Então, de repente, se o seu grupo de trabalho, a sua empresa tem 6 pessoas, pode ser que dentro do coworking você ocupe um espaço de 4 metros quadrados e 2 mesas. Mas as outras mesas que estão ali no decorrer do espaço do galpão seja uma outra empresa de uma outra área. Então, se, por exemplo, você faz marketing, faz folder, sites, você está ali com a sua equipe e do lado você pode ter uma outra empresa que trabalha, por exemplo, com produtos de beleza e está desenvolvendo algo novo. Então, o coworking ele veio de uma forma que você não precisa mais, hoje, se você está nessa área voltado para escritório, até mesmo o comércio já está migrando para isso, tá? Mas em produção e fábrica, você não precisa mais ter o seu espaço alugado, o seu prédio alugado. Você pode dividir esse espaço com uma outra empresa, com outro produto e trabalhar. Então, você aluga esse espaço, você aluga a mesa, você paga você rateia, né? Muitas vezes, ou às vezes é um valor fixo, a energia elétrica, a internet, o telefone, a água, o cafezinho. Então, você chega com o seu laptop todo dia de manhã, ocupa aquela mesa que está alugada para a sua empresa e trabalha ali. Isso fez com que caísse muito o custo de aluguel, tá? De grandes escritórios, principalmente quem tem escritório em São Paulo, que tinha um espaço fechado para uma empresa, esse custo caiu. Para quem trabalha sozinho, né? Para quem faz freelance, ou para quem é o próprio dono do negócio e o próprio produtor e o próprio entregador, né? Vamos imaginar, me formei em marketing, montei um CNPJ, estou começando a ter alguns clientes que eu estou fazendo banner, que eu estou fazendo site, e eu só não queria ficar na minha casa, trabalhando home office. Então, eu alugo uma mesa, todo dia eu vou para lá, ali eu tenho um ambiente de trabalho onde consigo me concentrar melhor. Ali, muitas vezes, eu tenho uma sala de reunião, se eu quiser receber um cliente. Estou pagando as despesas ali de luz, água, internet, telefone e tal. Acabou o meu horário de expediente, vou embora para minha casa. Então, eu não tenho um prédio alugado, eu não tenho uma sala comercial alugada na cidade. Então, isso faz com que o meu custo caia bastante e eu vá para esse lugar na hora de fazer uma reunião. Então, isso é bem interessante mesmo e está crescendo bastante. São José dos Campos tem esse espaço funcionando de forma já profissional. Taubaté tem alguma coisa. Vocês já entraram ali no Via Vale? Que já, eu não sei como é que tá agora, mas já teve períodos no final do ano passado, de eu entrar lá e ter uma sala com uma mesa vazia para você sentar lá e trabalhar lá. Sim. Uns puffs. Já vi. Tem até uma lousa, parece. É mais ou menos isso. Só que ali no Via Vale, eu acho que tá de forma gratuita, né? Você pode chegar e usufruir, né? Mas seria algo assim. Então, você montar um ambiente. Hoje em dia, esses ambientes estão bem coloridos, tem puff, tem um lugar para você se descontrair, mais aconchegante, né?
Em São José eu vi esse espaço dentro ali na beira da Dutra, onde fica o Parque Tecnológico, onde eu fiz a startup até o curso que eu fiz. Então você tem várias salas para reunião e tem num espaço maior várias mesas, você pode chegar e usar, a internet está livre. Ali no Via Vale, eu mesma usei, uma época que eu precisava fazer reunião com os alunos da Unital sobre a monografia. A Unital estava fechada, porque já era dezembro, já tinha fechado, e nós não tínhamos onde nos reunir. Eu falei, hoje a gente senta numa pizzaria, abre o laptop, começa a olhar o trabalho, ou numa cafeteria, ou a gente vai para o Via Vale, lá tem esse espaço. A gente vai para o Via Vale. E nós ficamos lá umas 2 horas em pouco, eu e mais 3 alunos, conversando sobre o trabalho, sobre a apresentação que eles iam fazer, corrigindo algumas coisas. Lá a gente teve a internet livre e conseguia estar discutindo. Então, esse ambiente de coworking, ele é uma tendência, né, para quem está sozinho no negócio, ou para aquele negócio que são 2 pessoas ou 3 pessoas, e eu não preciso alugar. Eu fujo, porque quando eu alugo um ambiente aí na cidade, uma sala, no mínimo, um aluguel de 12 meses, né? De 1 ano, né? Quem vai alugar não faz por menos que isso. Tem juros e multas se você entregar o ponto, tudo. Então, aqui você tem mais facilidade. E aí, uma coisa interessante é que, às vezes, do seu lado, tem uma pessoa que pode ser seu cliente. Então, você está trocando também, fazendo networking, né? Trocando ali dados profissionais, fazendo amigos, fazendo um pouco ali, divulgando o seu produto também nesse ambiente. A foto aqui ilustra um pouquinho isso, né? Então, acho que isso é uma tendência aí. Principalmente para quem cansar agora de fazer home office, né? O pessoal tá ficando louco fazendo home office. Então, assim, ó, a ideia ela é simples. São profissionais independentes que procuram um espaço democrático em que possam desenvolver seus projetos, sem o isolamento do home office ou as distrações dos espaços públicos. Você encontra ambientes especialmente pensados para esse trabalho autônomo, pessoas que estão sozinhas. Alguns faz networking com pessoas de diversas áreas. Tem uma estrutura pronta para te receber e um custo menor do que alugar uma sala comercial. A estrutura está lá, você está rateando essa estrutura ou pagando um valor fixo ali. Tá? E eu trouxe para vocês aqui alguns motivos aí para a gente ter ou participar de um coworking, né? Normalmente não tem fidelização, você paga por mês. A maioria dos escritórios convencionais exige que você fique lá pelo menos 1 ano, se você fosse alugar uma sala no centro da cidade ou num prédio. E existe uma flexibilidade ali, né, nessa negociação, dentro do coworking, que te ajuda bastante para negociar um prazo menor. Não precisa necessariamente fazer um contrato de 1 ano. Como trabalhar sozinho no home office às vezes é chato, ali você tem como interagir. É um escritório privado, você pode muitas vezes estar separado por uma porta de vidro, uma salinha, não necessariamente é um galpão aberto, mas você tem uma interação humana, né, que pode ali te ajudar até, porque a gente precisa de contatos humanos ali no nosso dia a dia. Então, estar num espaço de coworking, você também está socialmente dando ali, se interagindo com outras pessoas, até futuros clientes, né? Os escritórios são caros, o coworking tem um custo menor. Tá? Você não precisa se preocupar com os gastos gerais. Por quê? Você está pagando um valor fixo. Quem vai se preocupar se a internet deu problema, se a luz não está funcionando, se o telefone está funcionando? É o administrador do coworking. Você vai se preocupar com o seu negócio. Então, alguns gastos gerais, algumas preocupações, você não precisa ter, né? O que é um alívio para o empreendedor. Você muda-se para o seu próprio escritório, custa menos dinheiro. Móveis, já está lá. Equipamentos, alguns equipamentos, telefone, às vezes já está lá. Tá? Então, você não precisa se preocupar com esse investimento de estar mobiliando o seu escritório.
Limpeza, você já está pagando, já está incluído. Às vezes já tem geladeira, né? Tem um frigobar ali, você só vai levar suas coisas ou comprar. Às vezes tem alguma lanchonetezinha lá dentro. Então, ele facilita isso também. E como eu falei, um lugar para você conhecer futuros clientes, porque você está em contato com pessoas de outras atividades, de outros ramos, né? E mostra a inovação ali também. Você está antenado às tecnologias. Você faz contatos profissionais, né? Muito mais do que você estivesse trabalhando no escritório fechado. O que mais? Você faz amigos, você aumenta a sua rede de relacionamento pessoal e profissional por causa do convívio diário. Você recebe consultoria de graça, porque às vezes do seu lado tem alguém, não é seu concorrente, mas o que ele faz está ligado à sua área de atuação também. Então você acaba conversando, trocando figurinhas ali e acaba recebendo informações de graça na conversa, na troca de informações. Essas informações elas fluem, né? Existe esse espírito empreendedor também, principalmente quando não é concorrente, mas está no mesmo ramo. Fortalece seu networking, como eu falei. Se divide contatos importantes, né? O que mais temos aqui? Você fortalece a sua marca começa a ser mais conhecida, eles acabam sendo divulgadores da sua marca também. E, consequentemente, assim como você alugou a sua mesinha, usa ali a sua mesinha, a sua sala, existe muitas vezes uma sala de reunião para você receber cliente, existem salões ali para você fazer eventos no mesmo ambiente, para fazer workshop, eles têm dentro ali desse espaço outros espaços que podem ser utilizados por vocês ali. E às vezes você está ali trabalhando e está tendo um evento, feira do livro, feira da tecnologia, feira das inovações, e você vai lá e assiste. Estou trabalhando, uma horinha você sai, você entra ali no salão de eventos, assiste, participa. Então, você tem essa troca aí de informações também. O que mais? Aqui no último, aqui ele fala um pouquinho de você ouvir seu vizinho, né? Porque você fecha grande parte dos seus negócios por telefone. Então, você tem ali a proximidade ali próximo ali. E você, como tá ali, você acaba não procrastinando muito, como se você estivesse em casa, no home office, você deixa para fazer depois. Ali as coisas vão fluindo mais, como se você estivesse realmente dentro de uma indústria, de um escritório. As coisas vão acontecendo. É um espaço que, às vezes, tem uma área específica para pets, animais de estimação. Então, às vezes, você pode levar seu animal de estimação, porque existe uma área para isso. Que é um ambiente estruturado para ser aconchegante nesse sentido. Se você faz seus horários, muitas vezes eles funcionam 24 horas. Então, se você quiser ir das 8 às 5, você vai. Se quiser ir das 10 da manhã às 8 da noite, você vai. Se você quiser ir de madrugada trabalhar, você vai entrar, sua salinha está lá, vai colocar seu laptop. Pode ser que tenha mais alguém ali também na outra mesa trabalhando porque resolveu trabalhar de madrugada. Você faz realmente ali o seu horário e provavelmente não vai ficar sozinho. Eu acho muito interessante essa ideia de coworking. Taubaté está entrando nisso também, de ter um espaço. E para quem se formou, está montando um negócio agora, está engatinhando e não tem dinheiro para fechar um aluguel, às vezes nem precisa de um aluguel, mas não quer ficar em casa, porque no home office acaba se distraindo muito, o coworking é um espaço adequado. Vocês já conheciam? Não. O que vocês acharam? Não. O que vocês acharam? Ou vocês preferem ter um escritório, uma sala, uma casa alugada? Eu preferiria em casa mesmo. Na sua casa, né? Menos Na verdade. gasto também. Não alugar uma sala no centro, né? Eu já tinha ouvido falar, até em filmes mais americanos, isso aí é bem presente, né?
Sim, começou lá. Até uma amiga minha colocou uma foto, deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram dela e mostro para vocês. Há 2 dias atrás, a Camila, deixa eu ver como é que ela colocou. Eu achei muito bonito a foto que ela colocou de um espaço coworking que ela estava. Normalmente esses lugares são bem legais mesmo, tipo, visualmente. Mas acho que ela colocou no feed dela. Acho que não tem mais como ver, né? Ela era toda amarelinho, sabe? E ela escreveu: a gente vem aqui para trabalhar e se distrai também. Não tá mais aqui não. Acho que foi naquele um que fica só 24 horas. São Paulo tem muito esses espaços. Eu acho que eu ia adorar trabalhar num lugar assim. Bem interessante. E eu já vi isso sendo feito com roupas também, com comércio. Eu vi uma vez uma reportagem numa casa lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma casa mesmo antiga, na cidade, aonde cada cômodo da casa era um comércio. Então, você entrava, tinha ali um ambiente, ali um cômodo que eram roupas, tinha um outro ambiente que eram sandálias, tinha um outro ambiente que era uma cafeteria, tinha um outro ambiente que era estilo uma lanchonetezinha, né, mais lanches, comida, e cada cômodo tinha uma loja. Então a pessoa entrava ali dentro e olhava a roupa, mas ao mesmo tempo podia tomar um café, podia olhar sapatos. E aí cada empresário ficava ali no seu cômodo ali e pagava por aquele espaço. Claro que tinha um espaço mais caro, que é o primeiro que você entra, né? Cada espaço tinha o seu valor, tinha às vezes o seu tamanho, mas é uma forma de baratear também o aluguel, né? Então não deixa de ser um cowork aí comercial. Achei bem interessante. Em Taubaté eu nunca vi algo assim nesse sentido. O que eu vi que são essas galerias, né? Que a gente tem galeria com várias lojinhas. Ali no centro nós temos uma. Mas não é um coworking, né? Não é nesse sentido. São galerias. É diferente a estrutura e a gestão. Porque a galeria, cada espaço tem o seu aluguel, é um aluguel fixo, é um contrato de mais de 1 ano, normalmente. Então ainda não é muito nesse modelo aqui, mas é um modelo bem interessante. Professora, Oi. tem uma moça que fazia sobrancelha para mim, eles alugaram uma casa e cada cômodo ficava para uma pessoa fazer um serviço. A parte da frente era barbearia, a parte do fundo daí tinha a parte de depilação, parte de manicure, tinha uma lojinha também, era dividido. E eles também dividiam o aluguel e as outras contas. Já vi isso também em salão de cabeleireiro. Já vi É. isso já. De você alugar o seu espaço ali do seu trabalho. E você acaba trazendo os seus clientes, né? Normalmente eles dividem bancada também, né? Às vezes algumas coisas já é do salão, cadeira, alguns equipamentos. Você usa o que o salão tem, você traz algumas coisas de uso pessoal e traz seus clientes e paga, rateia junto ali a energia elétrica, aqueles equipamentos que o salão fornece também estão rateados, né, dentro do aluguel, mas diminui o custo. Porque hoje em dia, para você investir fisicamente numa loja, e isso ser só seu, o custo é muito alto. Então, esses outros modelos aqui de trabalho, eles estão surgindo e vão aumentar bastante. O cowork eu acho que ainda vai aumentar muito. Aqui em Taubaté ainda não é algo que funcione. Por exemplo,
Nós não temos esse ambiente, assim. A gente vê alguma coisa lá no Via Vale, mas é porque está sobrando espaço, né? Mas você não viu uma coisa montada para coworking. A hora que algum empresário fizer algo nesse sentido, montar, estruturar, colocar os móveis, divulgar isso nesse formato, fazer um ambiente agradável, ele vai começar a receber interessados. Eu acredito que sim. E aí, vamos mudar aqui. Vamos falar do Parque Tecnológico, né? Nós temos um Parque Tecnológico aqui em São José, na beira da Dutra, que é onde tem lá dentro um espaço de coworking, onde eu fiz startup. O Parque Tecnológico, ele acaba ocupando geograficamente um espaço bem grande, uma área bem grande, e lá dentro dele existem várias coisas funcionando. Às vezes você vai encontrar ali faculdades. Ali em São José nós temos, por exemplo, ali uma faculdade federal ali dentro do Parque Tecnológico. Esqueci o nome dela agora. Tem faculdade lá dentro. Você tem empresas funcionando como esse modelo de coworking, alugando sala. Ali também tem. Você tem incubadoras. Você tem laboratórios ali dentro, pessoas especializadas em entrar no seu negócio como incubadoras. Então, é um ambiente que voltado para a inovação, para a tecnologia, criado para isso, para que tudo que funcione ali dentro esteja dentro desse mundo tecnológico de inovação. Então, você pode ter faculdade, você pode ter laboratórios, centros de pesquisas, incubadoras, né, que vai amadurecer a sua ideia, empresas, startups ali. Porque a startup, às vezes, ela fica por um período ali, né? Vai ficando ali enquanto a ideia está no papel. Ainda não se concretizou, não se realizou ainda, mas eu estou fazendo negociação, eu estou ligando, eu estou fechando acordos. Então, eu estou ali, bem nessa fase embrionária ali do projeto e da empresa. E depois de um momento, às vezes eu resolvo por alguma coisa ir para uma outra cidade, abrir realmente um espaço físico, eu saio dali, outras vão entrar. Mas para você entrar lá dentro, para você estar fisicamente lá dentro de um parque tecnológico, como empreendedor, como empresário, precisa estar voltado nesse sentido aqui, de ser uma concentração tecnológica, de ser um ponto ali de referência de pensar no futuro, pensar em coisas novas. Esse é o ambiente de um parque tecnológico, tá? Acaba gerando perspectiva social e econômica de empregos. Então, isso que é um parque tecnológico. Aqui em Taubaté, a gente tem uma área, mas ela ainda não funciona. A área está escolhida, a área acho que foi cedida já para isso, mas ainda não funciona tão bem. Olha o João, tá com a internet ruim. Não funciona tão bem como funciona de São José de outras cidades. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma evolução aí em parque tecnológico, em coworking, startup em Taubaté. A gente deve migrar para isso. As faculdades estão migrando para isso, as indústrias estão migrando, os empreendedores estão já de olho nisso, nesse formato, e é o que deve acontecer. Dúvidas? Não. Não? Tranquilinho? Eu preciso trocar essa cadeira aqui. Eu não consigo ficar sentada nessa cadeira aqui que eu arrumei aqui nesse cantinho aqui. Vou ver se eu trago uma cadeira lá da casa da minha mãe. É muito ruim. Uma banqueta essa daqui. Oi? Esse novo formato que a gente está conversando aqui, o que acontece? Eu acho que está todo mundo migrando para ele porque torna mais flexível. Se caso você está com sua empresa aqui em Taubaté hoje e mês que vem ou daqui 2 meses você quer mudar para outra cidade, fica bem mais fácil. Sim. Imagine só, eu sou autônoma, trabalho da minha casa. Mas em algum momento eu tenho que receber o cliente. Não vou trazer o cliente na minha casa.
Vou trazer, ele não vai entrar na minha sala. Do dia a dia, às vezes eu trabalho de casa. Mas às vezes eu quero encontrar um cliente, aonde eu vou marcar com ele? Num coworking. Lá tem uma sala de reunião, eu reservo o espaço, eu pago por isso. Tá reservado para mim aquelas 2 horinhas, eu marco de encontrar com ele lá e a reunião acontece lá. Até foi isso que a minha amiga postou em São Paulo, mas que ela já pagou, não tá no histórico. Ela falou que ela foi fazer uma reunião e ainda se divertiu. E tirou a foto de uma mesa e as cadeiras, tudo colorida, amarela, a mesa com uns enfeites interessantes, a parede toda colorida, um cafezinho assim em cima da mesa. Então, é um ambiente aconchegante, né? Gostoso, né? Então, você tem essa opção aí. Vamos mudar de assunto? Perguntas? Não. 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 Então, vamos falar agora de outro assunto realmente. Vamos entrar numa outra parte da matéria, que essa matéria é empreendedorismo, né? Ética profissional e cidadania. Vamos falar de ética. Eu trouxe algumas palavrinhas aqui para vocês explicarem para mim. Quem explicar a diferença de todas elas aqui já tirou 10 já. Não precisa nem fazer prova. Ai, caiu. Alguém sabe a diferença de tudo? Tudo que tá aqui? Ó, ética, aético, antiético, moral, imoral, amoral. Tinha aquele programa lá do Pedro Bial, na moral, né? Alguém sabe? Conhece todo o significado aqui? Não. Só a primeira palavra já rende uma palestra do Clóvis de Barros. Ó, vamos dividir em 2 conjuntinhos, tá? O conjuntinho da ética, que tem o aético, o antiético, e o conjuntinho da moral, que tem a imoral e o amoral. Vamos dividir para a gente começar a entender. Então, vou começar primeiro pela ética e pela moral, que muita gente usa como sinônimo, tá? A ética, ela vem do grego e a moral vem do latim, a origem das palavras. A ética está relacionada ao modo de ser e ao caráter. A palavra moral está relacionada a hábitos e costumes, tá? Os hábitos, costumes, nós temos de acordo com a sociedade que nós fomos criados. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos os hábitos de ir para a praia, utilizar biquíni. Agora, se você vai num país como onde vivem os muçulmanos, o hábito deles é bem diferente, principalmente para as mulheres, né? Os costumes são diferentes. Elas têm que tampar o cabelo, não, tem que tampar o corpo, né? Não pode mostrar o corpo. Não usariam biquíni na praia. Então, a moral, ela se concretiza ali muito em relação ao hábito e costume daquela região, né? E a ética, a questão de caráter mesmo, a questão de você fazer o correto. Só que o que é correto para mim pode não ser correto num outro país. Pode ser que as regras do jogo em outro país sejam diferentes. Então, a ética está um pouquinho relacionada com a questão de legalizar mesmo, como tem que ser feito algumas coisas. A moral um pouquinho mais com os costumes. E a ética também vem um pouco da minha criação, mas está mais focado em caráter, né? Ser um profissional de caráter realmente, tá? Mas as duas se encontram, né? No meio do caminho aí as duas se encontram. Então, que nem tem essa frase aqui, ó, a ética pode encontrar-se com a moral, pois a suporta, na medida em que não existe costumes ou hábitos sociais completamente separados de uma ética individual.
Então, aqui tem algumas afirmações, ó. A ética, ela é um princípio. Quando eu falo que a ética é um princípio, eu estou falando que a ética, ela está estabelecida, ela está escrita. Tá? Então, a ética, ela é um princípio. A moral já está mais relacionada com a minha conduta, com o meu comportamento. A ética, ela é permanente. Uma vez que se criou um código de ética, é algo válido, não muda de uma hora para outra. Ela está criada e ela é permanente, né? E a moral, ela é temporal. Porque às vezes eu mudo de cidade, me adapto a uma nova cultura, então a minha moral pode mudar muito mais fácil do que a ética. Então, por exemplo, se eu tenho como ética não roubar, né, não matar, isso para mim é ético, faz parte do meu caráter, isso é uma coisa que dificilmente vai mudar. Agora, se eu uso biquíni porque eu moro no Brasil, aí eu vou morar num país muçulmano, e aí eu começo a utilizar roupas mais fechadas, não mostrar tanto assim o corpo, aí eu tô falando um pouquinho de um hábito, e esse hábito, ele é temporal, ele pode mudar de acordo com as circunstâncias que eu me encontro. A ética, ela é universal. Quando eu estou falando de ética, então, por exemplo, qual é a ética na medicina? A ética na medicina aqui no Brasil é a ética na medicina em qualquer parte do mundo. Então, por exemplo, o que fala-se, por exemplo, de clonagem humana? Né? Existe um código de ética que não pode ser clonado as pessoas, os seres vivos. Apesar de dos cientistas conhecer a receita do bolo de saber como clonar, existe uma ética estabelecida para que não se faça isso, apesar de existir boatos que já fizeram, né? Então, ela é universal, a ética. E cada profissão tem o seu código de ética também. Principalmente quem trabalha na área de saúde. Tem coisa que é ético, não pode ser feito, você não pode ser antiético. Tá? Então, a ética, ela, como eu falei para vocês, como ela é universal, ela está escrita de uma certa forma. Então, ela é uma teoria. E a moral, por ser um comportamento, um hábito, é como se fosse uma prática. Ética é regra, moral é conduta da regra. Então, se eu tenho a regra estabelecida, a ética, se eu vou a favor dela ou contra ela, é a minha conduta. Então, a forma como eu estou conduzindo está relacionado à moral. Então, aqui nós falamos só das duas primeiras palavrinhas, ética e moral. Essa parte aqui, vocês têm dúvida? Professora, Oi? quando a pessoa fala assim, às vezes brincando, nossa, você tá sem moral, hein? Tem a ver com a frase? As pessoas fazem colocação de ética moral muito de forma errada, por não conhecer esse conceito tão a fundo. Então, às vezes, você vai ver uma mistura delas, tá? Entendi. Mas aí, nesse caso, aí, nesse uso, a palavra moral está sendo usada num outro significado do vocabulário português. Porque quando você pesquisar a palavra no vocabulário, às vezes elas têm outros sentidos, né? Se ela for usada numa frase assim, ela tem um sentido. Se ela for usada numa outra frase, ela tem outro sentido. Nessa aí, você está sem moral, é que você está sem... As pessoas não estão te respeitando, não estão te reconhecendo, né? Não estão aceitando a sua opinião. Aí ela está sendo colocada num outro sentido. Entendi. Tá? Tá bom. Agora, lembra aquele programa do Bial, Na Moral, que existia no Globo? Ele era Na Moral, tem até uma música, né? E, às vezes, eu pouco assisti esse programa, então nem posso falar muito dele, mas o pouco que eu vi de comercial, os atores que estavam ali, os convidados, eles falavam, por exemplo, do que eles achavam do preconceito, do que eles achavam de alguns assuntos polêmicos, né? Então, na verdade, eles estavam se colocando ali a opinião deles em relação a hábitos e costumes. Então, eu pouco assisti, não posso opinar muito, não sei se alguém aqui assistiu. Mas sempre tinha duas ali pessoas debatendo.
uma às vezes falando de um sentido, a outra falando do outro. Então, eles estavam colocando ali, muitas vezes, o hábito da pessoa, por que aquilo acontecia daquele jeito, né? Alguém assistiu? Alguém chegava a acompanhar esse programa dele? Não. Ah. Mas ele pegou esse gancho aí da moral, e eu lembro que eram debates, às vezes sobre assuntos polêmicos, e falando algumas coisas ali que aconteciam. Uhum. Então, pensa assim, né? Toda profissão tem seu código de ética, a administração também tem um código de ética dela, a área de saúde tem. Quando vocês se formam e fazem o juramento, de uma certa forma, vocês estão falando em resumo ali, algumas regrinhas ali que vocês se comprometem em, por exemplo, em cuidar da saúde, né? Se for uma profissão ligada à saúde, a respeitar a pessoa e tal. Vocês estão se comprometendo, fazendo ali o juramento, vocês vão fazer quando terminar o curso, antes de pegar o diploma. Vocês vão ser convocados para fazer o juramento. É um textinho pequeno que vocês vão repetir. Eu não lembro aqui qual é o juramento agora da administração, eu preciso pegar com eles na escola, ver se eu pego e falo para vocês terem uma ideia. Ou pego um exemplo aí depois. E então é aquilo, me comprometo a respeitar as pessoas, a cuidar da saúde, né? Da saúde financeira, se for na área administrativa. E são éticas, são regras estabelecidas que estão relacionadas com aquela profissão. Tá? Vamos mudar aqui. Então, aqui eu tenho alguns conceitozinhos aí para a gente entender melhor. A ética, né, conforme definição aí de um senhor que tem um nome meio difícil, não sei nem qual é a pronúncia disso, Zrow. Então, assim, conforme esse autor aqui em 2011, ele esclarece que o motivo que leva os agentes sociais a tomarem esta ou aquela decisão, orientados por este ou aquele valor, condicionados por este ou aqueles interesses, né? Que a ética é isso. Ser ético significa ser um agente social cujas decisões são fundamentadas na moral do grupo ao qual pertence e são tomadas com base em valores e interesses que buscam o bem comum. Quando eu estou falando de ética, e aí eu estou falando que que é a regrinha, essa regra, essa lei, esse decreto, esses valores, quando ele é estabelecido para um país, para uma cidade, para uma sociedade, é buscando, né, o interesse da maioria, é o interesse comum. A regra é para valer para todo mundo, né? Se você está aqui nesse ambiente, você tem que seguir essa regra. Se você trabalha nessa indústria, você não pode entrar aqui dentro para trabalhar de chinelo havaiana, você não pode trabalhar de bermuda. Você tem que utilizar uma roupa que tampe pelo menos até o joelho, uma roupa mais fechada. Então, você tem umas regrinhas ali definidas, são valores definidos por interesse comum ali da maioria, do conjunto, né? Então, mais uma vez, trazendo a palavra ética ali para regras estabelecidas naquele ambiente, ou numa fábrica, ou numa profissão, ou num país, né? As regrinhas definidas naquele local. Vai mostrar se você é ético ou se você não é ético. Já tem aqui uma outra definição que fala assim, ó, o comportamento moral é legislado pela ética. Então, primeiro eu tenho que ter a ética para, na sequência, vir o comportamento. A regra estabelecida vem o comportamento. Os autores reforçam ainda que a ética vai definir o que é bom e investigar princípios da moralidade de uma sociedade. Ela fundamenta e justifica certos comportamentos, mas ela não cria a moral. A ética, ela fundamenta, ela justifica, ela define o que é melhor para um grupo de pessoas, para uma sociedade, mas ela não cria moral. A moral, ela é criada inicialmente na nossa criação pelos nossos pais, que vão nos passar alguns conceitos, algumas coisas. Isso pode, isso não pode, né? Você não pode roubar, você não pode matar, aí tem a religião muitas vezes envolvida também. Você não pode
entrar no supermercado e sair derrubando tudo. Tem umas coisinhas que vêm sendo passadas para a gente na nossa criação que faz com que nós tenhamos depois uma determinada conduta. Então, primeiro a ética com as regras e depois a moral, que é o nosso comportamento. Então, a ética não cria a moral, mas a moral vem depois da ética. Tá? A moral, ela vai se criando, né? A gente vai amadurecendo a nossa moral conforme nós vamos crescendo e tomando mais conhecimento de como que funciona o mundo, como que funcionam as coisas. Então, a moral de um povo é um conjunto de normas vigentes, considerada como critérios, que orientam o modo de agir do indivíduo daquela sociedade. Então, a moral é o meu comportamento, é o seu comportamento, é o nosso comportamento, mediante as regras que estão aí definidas. Quando se qualifica o comportamento como bom ou mal, tem-se um critério que é definido no espaço da moralidade. E isso interessa a ética, no sentido de procurar o fundamento dos valores que oferece sustentação para esse comportamento bom ou mal. E aqui tem uma colocação que eu acho bem interessante, que já ajuda a gente a diferenciar um pouquinho mais. Ó. Ética são princípios, regras. Moral é conduta, comportamento. Então, ética é princípio, moral é conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Ética é uma regra, moral é uma conduta da regra. Ética é uma teoria, moral é uma ação. Ética trata do bem e do mal, né? Quando você está falando da ética, você está falando isso pode porque faz bem, isso não pode porque faz mal. Quando você está falando da moral, você trata do certo e errado. Eu sei o que faz bem e o que faz mal, eu posso escolher se eu vou fazer certo ou errado. Então, se eu faço certo, eu estou sendo moral. Se não, eu não sou moral. Então, E aí, eu já coloquei aqui já embaixo as outras palavrinhas. Então, vamos na moral aqui primeiro. Ó. Então, moral é o meu comportamento, é a minha conduta, é a minha prática, é o que eu estou fazendo. E quando eu falo que eu sou moral, é porque eu estou fazendo o certo. Né? Por isso aquele programa Na Moral, é o que é o certo. Quando eu falo que eu sou imoral, é porque eu sei o que é o certo e eu escolhi fazer o errado. É o contrário. Então, se eu escolhi fazer errado, eu estou sendo amoral. Desculpa, imoral. Estou sendo imoral. Se eu escolhi fazer errado. E o que é o amoral? O amoral é a ausência da moralidade. Por exemplo, uma criança ou um idoso, ele não sabe se ele está fazendo certo ou errado em algumas situações, porque ele não conhece o que é o certo e errado. Você não pode cobrar de uma criança, de repente, sei lá, a criança machucou uma outra criança de forma mais grave. Como é que você vai cobrar dessa criança a questão dela ter feito certo ou errado se ela desconhece? A criança não tem medo do perigo, do risco. Por isso que a gente tem que ficar atento, né? Ela é vulnerável. Se ela estiver perto de uma janela, ela pode cair dessa janela. Se ela estiver perto de uma piscina, ela pode cair dessa piscina. Pela falta de conhecimento dela por conta da idade. Então, se essa criança faz algo errado, uma que ela não conhece o certo, então ela não pode ser classificada como moral. Ela, consequentemente, ela não sabe o que é errado, então ela não é imoral. Então ela é amoral, ou seja, ela tem ausência de moralidade, ela desconhece a moralidade. O idoso muitas vezes se enquadra nisso também quando já está numa idade avançada, porque a conduta dele já não está relacionada a certo e errado, porque ele já não conhece mais o certo e errado. Na sua capacidade ali cognitiva ali de concentração e entendimento, ele não tem mais essa capacidade. Tranquilo? Sim.
Sim. E aí eu volto para a ética, né? Então eu tenho a ética como um princípio, uma regra, uma coisa permanente, uma teoria que é para refletir, mas está ali estabelecida. E aí eu tenho o que é um profissional antiético? É um profissional sabendo que não podia fazer aquilo e ele fez. Então vamos trazer para a medicina. Vamos imaginar que o médico sabia que ele não poderia tomar aquele procedimento e ele fez. Então é contrário à ética dele, ele pode perder até o CRM e o direito dele de exercer a medicina. Vamos falar de novo da clonagem aqui, um exemplo. Até acabou há pouco tempo, passou a novela O Clone no Viva, né? Então você sabendo que você não pode clonar um ser humano, mas você sendo um pesquisador, você vai lá e clona um ser humano. E esse ser humano nasce. Você está sendo antiético com a sua profissão, porque a sua profissão fala que aquilo não pode ser feito. Então, isso tem bastante relação aí. Eu saber o que é o correto e eu não executar aquilo, fazer o contrário. Então, eu estou sendo antiético. E o aético, que já é uma palavra não tão utilizada assim, a gente não vê, é a ausência da ética. Tá? A ausência da ética vai fazer com que ele, né, tome as decisões erradas aí pela falta de ausência. Mas é bem mais difícil ele provar que ele desconhece a ética, as regras. Porque a ética já está mais relacionada com pessoas adultas, realmente, né? Pouco você vai ver ela relacionada à criança. Então, se você está numa profissão, se formou, está trabalhando naquela profissão, você teve no seu curso uma matéria de ética que te explicou o que pode e o que não pode. E a legislação, conforme a legislação vai mudando, você vai acompanhando o que pode ou o que não pode. Então, você sabe o que é ético e o que não é ético ali dentro da sua profissão. Então, você provar depois na justiça, em algum lugar que você era aético, que você tinha ausência de ética, é meio difícil. Meio difícil. Tá? E é isso. Perguntas? De ética, de moral, de amoral, de imoral, de aético, de antiético? Ainda não. 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 Tá tranquilinho, né? Acho que esse slide esclareceu bastante. Eu gosto desse slide. Ele esclarece bastante mesmo. E deixa eu ver o que mais que posso falar para vocês disso. Assim, são palavras semelhantes, que às vezes você pode ver sendo utilizado de forma errada, pode ser que aconteça. Infelizmente, a nossa língua portuguesa é uma língua difícil, é considerada uma das mais difíceis do mundo. E algumas coisas a gente acaba não aprendendo mesmo, né? Não tomando conhecimento. Mas a ética, se você olha para a indústria, muitas empresas que vocês já trabalharam ou vão vir a trabalhar, principalmente indústria, ela tem um código de ética interno. Você entra lá no dia da integração, eles já apresentam a empresa, o que você vai fazer, eles te dão um livrinho, um manualzinho do código de ética. Tá? Isso é bem comum. Por quê? Porque ali está escrito o que pode e o que não pode ali dentro da empresa. Se você fizer alguma coisa que ali está escrito que é proibido, você pode ser mandado embora. Exemplo, principalmente para quem trabalha na área de compras, às vezes vai vir escrito lá, ó, que é proibido receber ou solicitar ou pedir presentes para fornecedores. É proibido receber brinde de fornecedor na época de Natal. Então, porque na área de compras isso acontece mais? Porque às vezes o fornecedor agrada o comprador para continuar vendendo, né? Então, tem empresa que barrou isso. Não pode receber brinde aqui de Natal. E quem entra para trabalhar lá já entra sabendo. Aqui você não pode receber brinde. Agenda, calendário, vinho de Natal, cesta de Natal, você não pode receber. É extremamente proibido. Então, onde está isso?
no manual de ética da empresa, no código de ética da empresa, está lá escrito. Se você aceita e descobre-se isso, você está sendo antiético com o lugar que você trabalha, porque você sabia que não podia. Alegar ausência de conhecimento, que é o aético, é difícil porque você assina um protocolo quando você recebe o manual. Então, você não conseguiria. O que pode acontecer é você ser mandado embora aqui nesse caso. Então, ele é bem utilizado dentro das empresas, tá? O código de ética. Aqui tem uma figurinha para ilustrar um pouquinho, ó. É uma criança, né? Entregando uma redação para a professora e aproveitando, entregando uma maçã para ela de presente. Então, tem essa seguinte fala, ó. Aqui está a minha redação sobre a ética, professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar nota. Então, assim, eu não receberia uma maçã, eu receberia um chocolate, viu? Então, aqui tá na cara que ele tá querendo coagir a professora, né, com um presentinho. Então, é só para ilustrar um pouquinho aí como a questão da ética e da moralidade, ela tá presente no nosso dia a dia, na nossa negociação. Às vezes você está falando com o fornecedor, às vezes você está falando com o cliente, às vezes você está entregando algo para alguém. Essa questão de tentar ganhar um ponto a mais, ganhar um brinde tal, por troca de uma outra coisa, isso não é legal. Está bem relacionado à ética, à moralidade, porque isso não é legal, né? Não seria ético, e como é um comportamento, uma conduta, isso não é moral também de se fazer. Que é o que acontece um pouco, às vezes, na nossa política, né? Essas decisões aí que a gente vê na política que não é ética de forma nenhuma. Perguntas? Não. Então, assim, todos os dias, nas relações que nós temos no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, nós lidamos com ética e com moral. Nós lidamos no momento que a gente recusa alguma coisa, que nós não nos submetemos a fazer uma determinada coisa porque a gente acha que está errado, ou porque não faz parte da nossa educação. Então, quantas vezes, por exemplo, eu vi dinheiro caído ali, a pessoa derrubando o dinheiro, e eu peguei o dinheiro e entreguei para a pessoa, né? Que faz parte, acaba fazendo parte da nossa criação. Uma vez eu comprei alguma coisa num supermercadozinho de bairro, e dei R$20 para a menina. E ela me deu um troco como se eu tivesse dado uma nota de 50. Eu falei para ela, não, tá errado. E ela ainda falou assim para mim no caixa, não, tá certo. Eu falei, não, tá errado, não te dei 50, eu te dei 20, o troco é menor. Então, assim, essas coisinhas que a gente vai aprendendo na nossa criação, que vai moldando a nossa conduta, a nossa moral. Né? Só que a nossa moral, ela existe porque por detrás teve uma ética, que são as regras estabelecidas para o bom convívio de todo mundo, né? Imagina se não tivesse em nenhum momento estabelecido essas regras. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode agir de má fé, né? Se não tivesse isso, a bagunça que seria a nossa sociedade, além do que já é, né, às vezes. Então, é necessário a ética, para depois existir a moralidade. A moral vai de pessoa para pessoa, o que é moral para mim pode não ser para você. Vai um pouquinho da nossa criação. É muito difícil de discutir moralidade quando, por exemplo, você tem a seguinte situação. A mãe sem dinheiro para comprar o leite do filho, né? E aí ela vai no supermercadozinho e ela rouba 1 litro de leite ali. Sabemos que não pode, sabemos que está definido que é uma regra que você não pode roubar, está na ética, mas a minha moralidade, para mim, isso não pode. Para a pessoa que está passando fome, vendo o filho passar fome e vai ali e pega 1 litro de leite, a moral para ela tem outro sentido. Então é muito polêmico se discutir, porque a moral para mim tem um sentido e para você pode ter outro. É polêmico, são assuntos de debate, e a gente entende que às vezes a realidade
faz com que a gente mude o nosso comportamento, ele seja diferente. Mas a gente tem que se basear na ética, ter uma conduta mais própria para aquelas regras que estão estabelecidas, para não virar uma bagunça, né? São situações delicadas até essas, quando entra nesse sentido assim. E eu trouxe para vocês o que é o nosso exercício hoje. Tem lá em PDF o manual, o Código de Ética da Embraer. Ele não é tão comprido assim, ele tem poucas páginas. Eu tinha um da Gerdau maior, de 50 páginas. Eu não vou colocar isso aqui não, é muito grande. Então tem um Código de Ética da Embraer, pequenininho, para vocês terem uma ideia como que é um Código de Ética dentro de uma empresa. E as perguntas lá, hoje que eu deixei para vocês, é de entendimento do Código de Ética da Embraer. Então, as respostas estão todas no Código de Ética da Embraer. E como que eu implemento um código de ética dentro de uma empresa? Ela tem fases, né, para eu poder implementar ele ali e fazer isso de forma eficiente. Inicia-se pela alta direção, inicia-se pelos donos, pelos sócios, porque a empresa é deles. Eles vão definir o que pode e o que não pode, ali dentro daquele ambiente de trabalho. Mas algumas coisas são comuns, tá? A questão de não aceitar brinde, a maioria das empresas não aceitam. A questão de respeitar o colega de trabalho. Então, algumas coisas é bem comum aí de serem estabelecidos de formas iguais. Então, cria-se as regras do jogo, transforma isso no manualzinho, né? E implementa. Como que você implementa? Você treina, você divulga. Você divulga o código de ética para os sócios, para os colaboradores, para o cliente, porque o cliente está sendo mencionado no código de ética, para o fornecedor, que está sendo mencionado lá dentro, às vezes para o concorrente, às vezes você compra ou vende coisas para a prefeitura, para estado, então você tem que também ter essa relação lá dentro, está escrito lá dentro como que é a sua conduta em relação a governador, a prefeito. Meio ambiente, está escrito lá dentro quais são as regrinhas do meio ambiente, o que você preza, qual é seu objetivo ali de preservação. Relacionamento com a comunidade local, pode estar escrito também. E práticas relacionadas a fornecedor, né, de propina, de não que é proibido, que não pode, corrupção, essas questões. Então, você treina, distribui, revê, ano a ano você faz uma reciclagem, pega uma assinatura de que a pessoa está por dentro, conhece, recebeu, foi orientada, depois ela não pode alegar desconhecimento, e acompanha isso. Então, os empregados, eles seguem o que está estabelecido no Código de Ética, os empregados, os consumidores, os sócios, eles seguem. Posso mudar o que está escrito lá? Pode. De tempo em tempo você pode revisar o código de ética. Ele pode ter no rodapé ou no cabeçalho ali, revisão 02, revisão 03 e a data que foi revisada. E nada mais é do que essas regrinhas, né? Do que valores, atitudes positivas, como deve ser o comportamento dentro do ambiente do portão para dentro. Que vai também, e todas essas regrinhas, vai moldar o profissional ali dentro do ambiente de trabalho, né? Atividades, relação entre funcionários ali dentro, tá tudo isso escrito lá. E aí, independente do conteúdo do Código de Ética, algumas orientações são básicas para o funcionário. Aí já é para ele ter uma postura ética, independente do que está ali dentro escrito, né? É necessário você ter uma postura ética. Você não está na sua casa você fica à vontade, você deita no sofá, você deixa a louça suja, está no ambiente de trabalho, onde o seu comportamento é um pouquinho diferente, mais profissional, porque você está em convívio com outras pessoas, então, né? O seu limite é até onde não ofende ali aquela outra pessoa, não constrange ela. Então, a sua postura é diferente, o seu sentar, a forma como você fica ali é diferente. Então, regrinhas que valem para todo mundo, assim. Saber ouvir, para você entender como funcionam as coisas ali dentro.
Saber chamar a atenção de alguém para não humilhar, não ofender. Evitar fofocas. É difícil, mas a gente tem que evitar fofocas, porque a fofoca fala muito do nosso comportamento. E hoje nós já sabemos que o que mantém a gente no emprego, às vezes, não é o conhecimento técnico, é o comportamento. Então, assim, saber trabalhar em equipes, não humilhar as pessoas, ter cuidado com apelidos e brincadeiras, porque a pessoa pode não gostar. A pontualidade não é mais diferencial, é uma obrigação. Não abusar, se às vezes você tem um poder, uma autonomia ali, não abuse para não humilhar, ofender ninguém. Educação e respeito para o próximo. E busca de crescimento profissional. E aqui vai um dilema aí, ó. No exercício de nossa profissão, seja ela qual for, nos deparamos frequentemente com dilemas éticos que exigem reflexão. Eu até contei o caso da mãe que estava passando fome. Por exemplo, o que dizer de um advogado que defende um criminoso? Então, vai lá, você se formou em direito, área jurídica. Todo criminoso, toda pessoa que está sendo julgada merece defesa. E aí, o que você diz de um advogado que está defendendo um criminoso? São dilemas éticos, né? Fazem a gente refletir, né? Se é ético ou não ele fazer essa defesa. O que falar de um contador que, mesmo sabendo das atividades ilícitas do seu cliente, presta serviço? Um contador que, mesmo sabendo que aquela empresa, um empresário, desvia dinheiro e tal, trabalha para aquela empresa. Ou da obrigatoriedade de um repórter, não, obrigatoriedade de reportar um acidente ocorrido no trabalho, ainda que isso cause impacto negativo para a empresa junto à sociedade. Então, você tem que divulgar aquele acidente, aquela morte, e sabendo que isso vai manchar o nome daquela empresa. E que às vezes pode acontecer um acidente mesmo, nenhuma empresa está livre, nenhuma empresa vai ser 100% perfeita, que ninguém vai se machucar lá, ou que ninguém de repente pode se machucar de forma bem grave. Pode acontecer. Então, você divulgar isso, é sua obrigação divulgar isso, e a hora que você está divulgando, você está automaticamente manchando um pouquinho aí, trazendo impacto negativo para aquela empresa, que muitas vezes, sei lá, pode ocasionar demissões, as pessoas consumir menos produto daquela marca, porque tinha trabalho infantil por detrás, porque o trabalho era feito de forma insegura, e você também está divulgando e está afetando de forma, né, um impacto aí, né, nessa empresa. Então tem bastante assunto polêmico, viu, quando se fala de ética e de moral. Mas, como a matéria fala, empreendedorismo, ética e cidadania. Você vai empreender, você vai ter um negócio, você tem que ser ético. Você vai criar as regras ali para a ética, e isso vai ser repassado para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Você vai trabalhar em cima daquilo e tem que ter, porque senão cada um faz o que quer, né, dentro da empresa. Cada um trabalha de um jeito. Então, é necessário ter essa definição da ética aí. E onde a gente vê, né, a ética presente e, por consequência, a moralidade que está associada ao comportamento? Ética na negociação, na hora de negociar uma compra, uma venda, de falar de preços, de não negociar favores por detrás disso. A ética no setor público é polêmico. A ética no setor privado, nas empresas. Ética e responsabilidade social, ética pessoal, de pessoa para pessoa, ética na sociedade. Você vê a ética presente no dia a dia, em todas as áreas. Aí cada área um pouquinho ali com a sua particularidade. E aqui vai uma reflexão. Ó. Vocês acham que pode se exercer com responsabilidade uma profissão sem a ética? Vocês acham que é possível eu ser uma administradora, eu ser uma veterinária, eu ser uma cabeleireira, eu ser uma manicure, e eu exercer essa profissão sem ética? Acho que não.
Não Eu tem acho que não, como. senão vira bagunça, né? Não tem como, né? É claro que a gente se baseia nas éticas que já existe. Provavelmente você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se aquela profissão já existe, se aquele... Mas você vai melhorando com o tempo, a ética ela muda também, né? Um pouco. Mas não tem como, né? Você não definir critérios ali de ética para aquele ambiente, para aquela profissão. Senão, você não vai conseguir trabalhar com responsabilidade, né? E aí a outra reflexão. Sendo ético, pode-se exercer com irresponsabilidade uma profissão? Se você é ético, você consegue trabalhar sem responsabilidade? Não. Não. Vai ser automático, né? Se eu sou ético, se eu conheço as regras, se eu sei o que pode e o que não pode, eu vou ser mais responsável nas minhas decisões e atitudes, né, dentro daquela profissão. Eu vou ter mais responsabilidade. Nossa, por que riscou aqui a tela? Vocês viram que riscou aqui? Parece para vocês? Sim. Riscou sozinho. Olha só, tá riscado a tela. Olha lá, riscou embaixo também. Ixi, meu computador não deu mais problema, hein? Ó, apagou. Porque não é o PowerPoint, foi a tela. Ô, professora, Oi. tem como os alunos riscarem a tela. Então, mas ó, se eu voltar... Não, Ah, então pode ser que alguém... vou passar um amarelo. Passa aí. Não fui eu, mas tem como fazer isso. Olha só, a gente descobrindo mais função do Zoom. Ah, então de repente alguém aí mexeu. Ah, eu vi aqui embaixo, foi você que colocou? Ah. E eu preciso saber como faz isso, né? Porque de repente eu posso marcar alguma coisa aqui para vocês. É que eu acho que eu tô na tela de compartilhar, então acho que não tem como. Bom, menos mal porque não é o computador. Porque o computador não pode dar problema não, que só tô com esse. E aqui tem uma frase, ó. Cultive sua ética e sua honestidade, né? Cultive, né? Trabalhe em cima disso. De forma inabalável, a vida testa você. Caminhos não éticos são atalhos que conduzem a abismos. Uma atitude não ética acaba com o seu maior patrimônio, que é a sua integridade. Então, assim, a gente tem que valorizar a ética no ambiente que nós estamos, trabalhar de forma honesta com isso, que é e trabalhar ali na moralidade mesmo, fazer o que é certo, o que tem que ser certo, e procurar saber, né? Porque às vezes, se você entrou numa área nova, sei lá, fiz um curso de enfermagem e vou trabalhar no hospital, mas eu venho da área administrativa. Eu tenho que conhecer quais são as regras, o que é ético dentro da área de saúde, né? Eu tenho que procurar conhecer, eu não posso trabalhar nessa área desconhecendo e depois querer alegar que eu sou que eu sou a moral, que eu desconheço. Né, sendo adulto, tendo capacidade de memorização, de entendimento, temos que entender o que pode e o que não pode. A não ser realmente quem é uma criança, é um idoso, ou alguém com problema, algum deficiente com problema psicológico, mental, que realmente não vai entender a regra do jogo, né? Aí ele não pode ser julgado disso, porque ele desconhece. E, para finalizar, né, por que a gente discute ética hoje em dia? Porque estamos nos formando como profissionais de administração, existem regras dentro da administração, existirão regras dentro da organização que vocês vão trabalhar. Então, além de ter as regras externas, que é comum, né? A gente sabe que a gente não vai poder roubar, a gente sabe que a gente tem que ser, às vezes, tem informações confidenciais naquela empresa, a gente não pode passar essas informações para fora. Então, é necessário para a nossa profissão, como para qualquer outra.
entender que a ética, ela existe, tem que existir, temos que conhecê-la e temos que ter comportamento e atitudes, que é a moralidade, para fazer cumprir essa ética. Gente, tranquilo. Perguntas? Perguntas de coworking, anjos, tubarões, ética, moral, amoral e imoral, aético e antiético. Olha quanta coisinha. Nossa. Perguntas? Não. Não. Nada? Não. Ô, professora, Oi. só para confirmar, então o tubarão ele é mais arrojado assim que o anjo? É isso? O tubarão, eles são como os anjos, fazem a mesma função, né? Mas são os maiores investidores de um país. E eles querem engolir realmente ali aquela empresa, obter os melhores resultados. Eles já conhecem, imaginam, conseguem comparar aquela empresa com outro concorrente. Às vezes ele ajuda você a dar um rumo totalmente diferente. Ele vem assim com um poder muito maior do que o anjo, né? E muito mais garra, assim, muito mais força mesmo para fazer o seu negócio alavancar. Então, não vou atrás de um anjo, vou atrás de um tubarão. Não é assim. Porque para você ir atrás de um tubarão, é sinal que você está precisando de um investimento muito alto, milhões de reais. Né? Porque um anjo, às vezes, o investimento é alto, mas é um patamar menor. E o tubarão é aquele patamar mais alto que tem num país, no mercado, que vai investir naquela área, mas ele é um tubarão. Ele quer engolir o concorrente e ele vai tentar entrar ali com você com uma porcentagem maior. E você acaba tendo que negociar. Mas se é isso que você quer fazer a sua marca, o seu produto virar algo nacional, internacional, você vai atrás de um tubarão. Mas é ele que te escolhe. O anjo também é ele que te escolhe. A aceleradora, qualquer uma aceleradora que são os anjos, né? São eles que te escolhem. A incubadora, são eles que te escolhem. Você vai atrás, vai apresentar o seu projeto, mas você vai ser escolhido ou não. E às vezes você recebe crítica, né? Porque às vezes é um julgamento mesmo, assim como no programa, assiste lá depois para você ver. Assim como no programa, na hora que está aberto para novos investidores, tal, são várias pessoas querendo concorrer. O governo às vezes abre, o Sebrae às vezes abre ajuda de anjos. Aqui no comércio em Taubaté, como é que é o nome ali do centro comercial ali? Que não é CUT ali que... A administração de todos os comércios. Eu já vi eles abrindo um projeto para você concorrer com ideias inovadoras. Um amigo meu, ele estava, acho que o projeto dele estava numa incubadora lá no Recife para ser lançado em São Paulo aqui em outubro. Eu vou até perguntar para ele como é que está o projeto dele. Ele tinha conseguido um investimento também por uma faculdade. E porque assim, ou você começa pequeno, abrindo um negócio próprio que já existe, e você vai crescer aos poucos. Agora, se a sua ideia for algo inovador, não existe, se você começar pequeno, alguém copia e começa grande, e você fica para trás. Então, dependendo, esse é o caminho, é acelerar, correr atrás de anjos ou de tubarões, né, que é a nomenclatura aí usada, para, em menos de um ano, você está vendendo para o Brasil inteiro. Perguntas? Não. Não. Então tá. Então tem lá o material lá para vocês verem, que é o código de ética da Embraer e um exercício sobre isso. E tem 2 vídeos lá que eu deixei sobre
os anjos. Tá lá também, lá disponível para dar uma olhadinha. Aí, dúvida que vocês tiverem, eu tô por aqui. Tá bom? Aí a gente se fala. Deixa eu só sair daqui. Tá bom. Deixa eu ver quem tá aqui hoje. Tá ok. E nessa visão aqui eu não consigo ver vocês. Aí a gente vai se falando. Vocês vão me perguntando. Tá bom. Joia, eu vou gravar isso aqui, já subo o vídeo já, daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Boa noite.